Olá, boa tarde a você onde quer que você esteja, ouvindo aí a programação do Facebook, a live do Albergue Nosso Lar. Nós hoje estamos com um convidado, não é, o Cláudio Macedo, que coincidentemente tem a mesma assinatura que eu, mas acho que não há parentesco, não é, Cláudio? Só Mas, espiritual. assim, é só espiritual. Então, assim, nossa palestra de hoje será as três revelações, e Cláudio, de Vitória da Conquista, como ele nos passou a sua biografia, ele é funcionário público, graduado em História, pós em Gestão e Desenvolvimento de Seres Humanos, membro diretor do Centro Espírita Pena Branca, nossa casa da prece em Vitória da Conquista, facilitador do curso sobre a mediunidade ao longo do tempo e o passe espírita, dentre outros. Então, Cláudio, antes de você começar a sua palestra, primeiramente, né, boa tarde a você, seja bem-vindo à nossa casa. Muito obrigado, Lindenberg. Boa tarde. Boa tarde aos nossos confrades, internautas, conectados pelas mídias sociais. Que Jesus nos abençoe, esteja conosco e que as vibrações mais sinceras possam, nesse instante, chegar a todos aqueles que estão conectados conosco. É isso aí. Bom, antes da sua palestra, nós vamos fazer uma prece, né? Fechar os nossos olhos, agradecer a Deus a oportunidade do trabalho, a oportunidade de servir, e que possamos, cada um, Senhor, de acordo o aprendizado nas nossas 24 horas, que possamos lembrar sempre do próximo, aprimorando-se e ajudando sempre o próximo, para que a gente possa partir deste para o mundo melhor, com a carga menos pesada. E assim a gente pede proteção a todos que estão sofrendo com a Covid-19, né, os familiares que perderam, entre aspas, os seus filhos, maridos, esposas, avós, irmãos, que Jesus acompanhe todo esse processo desse povo. A gente sabe que não cai uma folha sem a permissão divina. Se isso está acontecendo no mundo, é porque nós precisamos de estar passando por isso. Que a gente ore com muita fé para que os cientistas possam encontrar a solução para esta pandemia, e que a espiritualidade amiga acompanhe todos nós, tenha misericórdia de todos nós, e que com certeza passaremos dessa e nos sentiremos mais aliviados, e outras pessoas, porque estamos atualmente em casa, convivendo mais tempo com a família, talvez isso seja um despertar melhor ainda. E que Jesus nos proteja, que a nossa palestra seja muito edificante, que nos traga novos conhecimentos, maiores transformações, e que o nosso palestrante seja muito iluminado na tarde de hoje. E que assim seja. Que assim seja. E aí, Cláudio, Prezados, vamos lá. que a espiritualidade Pode ir possa, coordenando. Pode ir certo, coordenando aí. que a espiritualidade possa lhe acompanhar. Uma ótima palestra para você. Ok, Lembrando que no finalzinho, se alguém tiver alguma dúvida, se eles perguntarem, eu vou postar aqui na tela, tá certo? ok. Tudo bem, então. Certo, Então, vamos então. iniciar. Vamos refletir com os nossos confrades acerca das três revelações, tema que foi abordado por Allan Kardec no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, mas também foi abordado pelo Espírito Emmanuel nas obras Emmanuel, no O Consolador e dentre tantas outras obras por diversos autores. Saudamos os nossos confrades pelo tema da Sociedade Espírita Allan Kardec, o Albergue Nosso Lar, na cidade de Guanabi e região, bem como aos demais confrades em Vitória da Conquista e região que estejam prestigiando o evento. Parabenizar Lindenberg e os confrades que, usando todos os recursos, estão de boa fé divulgando o evangelho por todos os meios, conforme orientado por Jesus. Falar de três revelações seria importante entendermos o que seja revelação. Revelação vem do termo latim revelare. Então, no sentido literal, revelar quer dizer sair sob o véu. E no sentido figurado, descobrir ou dar a conhecer alguma coisa que estava oculta. No sentido religioso, do ponto de vista da fé, revelar quer dizer trazer as coisas espirituais que estavam ocultas ao homem. E a partir da inteligência,
a partir do raciocínio, da lógica, até mesmo da lógica intuitiva, começar a ter conhecimento daquilo que estava oculto para as criaturas. Allan Kardec também se preocupou em trazer uma definição acerca do que seja a revelação. Mas, se nós buscarmos Aurélio Buarque no dicionário, vamos encontrar que a definição para o dicionarista é que, entre os cristãos, a ação divina revelar comunica aos homens os desígnios e as verdades que este Deus envolve. Então, o dicionarista também traz para a nossa reflexão que revelar significa trazer aquilo que estava oculto aos olhos humanos. E Allan Kardec vai dizer que significa literalmente sair sob o véu, apresentado na Gênesis no capítulo 2. Figuradamente, seria descobrir ou dar a conhecer uma coisa secreta ou aquele que estava oculto. Ainda é o codificador, no capítulo 2, que, falando em revelação, ou seja, do ponto de vista de revelar, trazer à vista, dar conhecimento de todas as ciências que nos fazem conhecer os mistérios da natureza, mistérios no sentido daquilo que até então não era compreensível. Como, de fato, as revelações espirituais, ou aquilo que nós chamamos de revelação, ainda em determinados momentos da humanidade, é preciso amadurecimento para compreensão. Então, quando nós falamos de revelação, nós vamos encontrar em várias vertentes religiosas, os muçulmanos tiveram o seu revelador, os hindus, os animistas, o budista, os evangélicos também tiveram predecessores que vieram antes do movimento protestante, trazer, de certa forma, notícias, informações, para que os adeptos pudessem, a partir daí, fazer melhor escolha ou entender melhor aquilo que estava sendo colocado pela elite que dominava o pensamento até então. Allan Kardec ainda nos chama a atenção, no item 7 do livro A Gênese, que a revelação é sempre feita através daquelas criaturas que estejam dispostas e que fazem empenho e dedicação a trazer, a revelar aquilo que é preciso ser trazido para a humanidade. E, nesse sentido, nós vamos encontrar os profetas no Velho Testamento, ou os Messias também no Velho Testamento e no Novo, e que são enviados com este objetivo, incumbidos de transmitir a nós, criaturas simples, essas informações que são importantes para a jornada que teremos que empreender no processo de amadurecimento espiritual. Agora, no sentido especial da fé religiosa, a revelação diz mais particularmente das coisas do Espírito, aquilo que o homem talvez não pudesse, no primeiro momento, descobrir apenas com a inteligência, mas que, com os sentidos daquilo que Jesus, quem tiver olhos de ver, que veja, quem tiver ouvidos para ouvir, que ouça, nesse sentido, essas criaturas contribuem muito conosco. O Espírito Emmanuel, no livro Consolador, na pergunta 271, traz para a nossa reflexão da tarde que até 1857, até o século I da era cristã, até por volta de 1600 a.C., a humanidade recebeu grandes revelações em 3 aspectos essenciais, conforme Emmanuel. Primeiro, com Moisés, que trouxe a missão da justiça, veio nos revelar que existe um Deus único. Em seguida, nós vamos encontrar, 16 séculos depois, as revelações trazidas por Jesus através do Evangelho, da Boa Nova, que passou a ser a revelação insuperável do amor. E, na sequência, 19 séculos depois, nós vamos encontrar a terceira revelação, que é o Espiritismo, que está muito mais aproximado do pensamento do Cristo e passa, a partir daí, a ser redivivo através dos ensinos trazidos pelos próprios Espíritos. Como comentamos, no século
16 antes do Cristo, portanto, é o período que narra a existência do grande missionário Moisés, que vem nos trazer mais conhecidamente por nós os 10 mandamentos. Nos 10 mandamentos, nós vamos encontrar os germes, as sementes, onde estão contidas a própria moral da segunda revelação, depois que vai ser o cristianismo. E os 10 mandamentos deixaram claramente para a humanidade uma obra que deveria iluminar toda a humanidade a partir de então. Já que nós, até então, vivíamos apenas a lei de talião, a lei de olho por olho, dente por dente. Mas também nos próprios 10 mandamentos, antes dos livros disciplinares do Pentateuco, como no Gênesis, no Êxodo, no Levítico, Números, no Deuteronômio, nós vamos encontrar a lei de Deus que é apresentada a Moisés no Monte Sinai, um dos grandes fenômenos de caráter, hoje conhecido por nós, fenômeno mediúnico, daquela escrita direta, da aparição das tábuas das leis de Deus, onde está esculpido nestas obras, exatamente, dos 10 mandamentos, das 2 tábuas da lei, a ideia de que, certamente, os bons espíritos, espíritos superiores, inspirando esse grande emissário que nós chamamos de Moisés, a ideia de um Deus único. O Deus, para aqueles mais afeitos ao Velho Testamento, eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei do Egito, da casa da servidão. Portanto, a partir de então, aquele povo que passou a caminhar pelo deserto em busca de uma terra que fosse mais propícia ao desenvolvimento da sociedade a partir de então, a sociedade hebraica, a terra prometida, onde seria se implantar os eleitos do Senhor. A partir de então, sairíamos de uma conduta politeísta, onde se adorava muitos deuses, como a cultura egípcia, para se implantar a ideia de um Deus único. No segundo mandamento, muito oportuno, é sempre oportuno as casas espíritas, nós outros, relembrarmos os 10 mandamentos da lei. Conforme diz Emmanuel, aí está o germe na sequência para a implantação depois do Evangelho de Jesus. Porque os 10 mandamentos têm tudo a ver com cuidar com o outro. Já é um ensaio para a segunda mensagem posterior do não faça ao outro o que não deseja que seja feito a si. Não pronunciareis, é o segundo mandamento, o nome do vosso Deus em vão. Tem um terceiro mandamento que pode ser algo a ver com o desejo de que o indivíduo vivesse apenas para trabalhar para a coisa material, mas que ele pudesse dedicar um dia da semana às coisas do Espírito. Lembrai-vos, então, de santificar o dia de sábado, dedicando, portanto, às liturgias religiosas, à prática da adoração a Deus. No quarto mandamento, vamos ter um outro mandamento que continua sendo atualizadíssimo. Honrai vosso pai e vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. É oportuno nas experiências da sociedade moderna, odierna, da sociedade industrial ou pós-industrial, onde os valores de relacionamento nos lares estão cada vez mais fluidos, onde não se tem gratidão para os pais, mas é o mandamento da lei, mandamento que vem do mundo superior. Lembrai-vos de honrar vosso pai e vossa mãe. E o Espírito Emmanuel diz que honrar pai e mãe é uma obrigação, é um dever de todos nós para com os nossos pais. No campo ainda das relações, ainda do mundo espiritual, o quinto mandamento, não mateis. Olha lá, depois da segunda revelação, o que é que a gente vai chamar a nossa atenção na convivência com o outro? Não cometeis ou não cometais adultério. Numa sociedade libertina, numa sociedade em que as criaturas, evocando o direito
infelizmente, as relações de afeto, trai as relações consigo próprio, com aquele que elegeram para o seu parceiro na vida afetiva, e está por conta das orientações espirituais não cometer adultério. Não roubeis, é o 7º mandamento. Não presteis testemunho falso contra o vosso próximo. Não falar contra o próximo. Não desejeis a mulher do vosso próximo. Também está nos mandamentos da lei. E o 10º, não cobiçar, né, a casa do vosso próximo, nem do seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu nem qualquer coisa que pertença ao outro, a questão da usura. Portanto, na revelação de Moisés, trazida no século XVI, Moisés trazia consigo as mais elevadas faculdades mediúnicas, essa faculdade que permite o contato com o mundo maior, e, nesse sentido, Moisés foi um legislador para as relações sociais e materiais, mas também foi um grande emissário, porque iniciou o processo de cristianização 16 séculos antes da vinda do próprio Cristo. Portanto, examinando-se os atos, muitas das vezes enérgicos, de Moisés, há a considerar as características da época em que Moisés viveu. Aquele povo era um povo com muitas dificuldades de entender as coisas do campo espiritual. Estavam ainda muito mais preocupados com as coisas imediatas da satisfação da sobrevivência material. Após 16 séculos da vinda de Moisés, outros emissários também estiveram presentes no planeta. Vieram trazer a sua contribuição, a exemplo de 6 séculos antes do Cristo, como Sócrates, que vem trazer as ideias que estavam também preparando o terreno para o campo da moral, para o campo da ética, em que Jesus, posteriormente, vai aproveitar essa massa que foi tratada pelos pensadores anteriores a ele, para, a partir daí, no século I da nossa época, surgir no mundo e trazer para nós amar a Deus sobre todas as coisas. Não vim destruir a lei, não vim alterar um único jota da lei. Então, Jesus vem amar a Deus sobre todas as coisas e insere, não apenas porque Jesus pronunciava essa expressão, é porque até a época de Jesus, os judeus, os fariseus, os sacerdotes, eles viviam discutindo as 632 normas de conduta do livro sagrado dos judeus, do Torá, e eles já haviam estudado que poderia reduzir esses 632 ensinamentos em 10, que foram os próprios mandamentos de Moisés. E por que era necessário transmitir essa mensagem para o povo? Eles próprios já discutiam essa questão de amar a Deus sobre todas as coisas, e também já era um ensaio entre as lideranças religiosas da necessidade de também se amar ao próximo. Por isso, Jesus repetia sempre que não vinha destruir a lei, mas antes vinha dar-lhe cumprimento. E Jesus, então, vem superar uma cultura de olho por olho e de dente por dente, quando apresenta o único caminho para se chegar aos reinos superiores da espiritualidade, que era amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Nesse sentido, Jesus traz a revolução de que não era apenas um processo de transformação político e social naquele momento, mas principalmente era uma revolução psico-espiritual. Por quê? Porque até a época de Jesus, as lideranças religiosas, eles também amavam, mas eles amavam aqueles que estavam mais próximos a eles. Era a família, eram poucos amigos, eram os membros das sinagogas, eram os membros do templo. E Jesus, então, apresenta como o Messias, que eles não conseguiam compreender, a proposta de amar também a família, amar também os amigos,
amar também os membros dos templos. Mas este amor precisava também ser estendido ao próximo. Daí Jesus vai contar as parábolas. Dentre as parábolas que eram apresentadas, a mais conhecida nesse sentido, embora as outras também sejam com este objetivo, mas nós vamos encontrar aquele que estava caído. E vai aparecer alguém no meio do caminho para socorrer alguém que estava caído, mas que era estranho. Não era comum que as pessoas caídas fossem atendidas, fossem socorridas. Principalmente alguém que estava entre a estrada de Damasco e a estrada de Jerusalém. Damasco não, esqueci o nome aqui, passou batido, daqui a pouco eu me lembro. Então, aquele que vai prestar o socorro a quem estava caído, ele estava no caminho, ele não era amigo daquele caído, mas o samaritano que foi apresentado na parábola, ele foi quem prestou o socorro, porque o levita e o sacerdote não se importaram pelo caído. E o samaritano é importante na narrativa de Jesus, porque o samaritano ele era inimigo político e religioso dos judeus, de quem vivia naquela região. Daí, portanto, Jesus, então, vai perguntar para o doutor da lei, quem te pareceu mais próximo? E ele foi obrigado, então, a dizer o samaritano. Esta é uma revolução que é do ponto de vista psíquico, comportamental. Perdoar os inimigos é algo que é um desafio em todos os dias, inclusive nos dias atuais. Mas Jesus apresentou o perdão para os inimigos quando, na noite em que foi preso, o soldado chega e prende Jesus naquele momento. E Jesus pergunta, mas por acaso eu sou malfeitor? Por que não me prendestes durante o dia? Naquele instante irritado, Pedro saca da bainha a espada e fere o soldado. Ao que Jesus, então, traz um ensinamento prático naquele momento. Pedro, embainha a tua espada, pois quem com a espada fere, com a espada será ferido. E Jesus socorre, naquele momento, aquele soldado que cumpria, embora de forma assuntosa, em relação a Jesus, que é o espírito maior que já passou pelo planeta, e repõe a orelha do soldado. Jesus nos pede para orar por aqueles que nos perseguem e nos caluniam. Tarefa grandiosa, mas necessária e possível. Incluir nas orações aqueles que, por alguma razão, nos perseguiram ou nos caluniaram. Perdoar 70 vezes, 7 vezes. Essa é outra tarefa extraordinária que nós precisamos também aprender no ensinamento de Jesus. Tantas vezes quantas alguém erra, comete algum equívoco, nos aborrece, nos causa um prejuízo, ainda aí nós vamos procurar nas relações, seja, sobretudo nas relações de família, nas relações com aquele que está mais próximo, daquele que convive mais diariamente conosco e erra hoje, erra amanhã, se equivoca hoje, se equivoca amanhã, mas ainda assim nós precisamos estar dispostos a exercer o perdão continuadamente para aqueles que convivem conosco. Não é a lei de pena de talião, olho por olho e dente por dente. Se me ofendeu, eu também ofendo. Não. Se me ofendeu, o Evangelho apresenta como proposta de alcançar a felicidade espiritual. Talvez até possamos também encontrar a felicidade conforme o Evangelho já aqui na Terra, porque vamos nos desincumbir daquela energia negativa que os confrontos geralmente causam. Jesus também traz essa proposta e modifica as leis sociais, não apenas as leis externas, porque ao perdoar, ao esquecer, ao orar por alguém que nos ofende, neste momento nós vamos estabelecer um equilíbrio e uma harmonia nas relações cotidianas, nas relações sociais. E vai apresentar para todos nós limites e disciplina na conduta humana. Quando no Evangelho não poderíamos nem dizer ao outro que raca,
Naquela época, era comum dizer que alguém era doido. Jesus, então, desorientado, desequilibrado, Jesus estabelece que não se deveria nem dizer raca e cuspir do lado. Era um hábito. Por quê? Porque nós estamos agindo contrário à caridade, ao bom trato com o próximo. Então, Jesus estabelece, quando Jesus nos convida à prática da caridade, é o exercício, inclusive, no trato com a boa conduta com o outro, perdoar, esquecer, orar. Porque Jesus apresenta também para nós, revela para nós, na lei de causa e efeito, cada um segundo as suas ações. Cada um de nós temos o direito de semear, mas nós temos a obrigação de colher aquilo que nós plantamos. Portanto, quando Jesus nos pede para o exercício do perdão, o exercício da caridade, é com este objetivo, de que a gente consiga criar um ambiente fraterno nas relações sociais. Dai a César o que for de César e a Deus o que for de Deus. Foi proposto ao Cristo como uma armadilha, na tentativa de se estabelecer para o Cristo um desconforto entre as normas políticas e o pensamento fraterno e amoroso de Jesus. E apresentar, então, para Jesus o que é que se deve fazer em relação ao imposto que é cobrado. É justo? Está correto? Jesus, conhecendo a intenção naquele momento, pede para que seja mostrado a ele aquela moeda. De quem essa esfinge? É de César. E entra para a história da cristandade, para nós outros, a célebre frase de Jesus: dai a César, dai ao mundo material o que é do mundo material, mas dai a Deus o que é de Deus, o que é das coisas do Espírito. Das coisas materiais é exatamente cumprir com as obrigações que nos são apresentadas. Inclusive, embora é desconfortável para uma grande parte de nós, pagar imposto. Que, embora não queiramos, mas se não fosse as normas que nos são impostas para contribuir com o Estado, como é que nós poderíamos ter do Estado contrapartida dos serviços públicos? Se esses recursos são desviados, o problema são daqueles que não estão correspondendo à confiança a eles depositada. Eles responderão nesta vida e certamente continuarão respondendo nas vidas posteriores, sobretudo no mundo espiritual. A Deus é a mensagem do Evangelho. Em todo instante, tolerância, paciência, compreensão, amor, afetividade. Portanto, quando as leis do Cristo falam de harmonizar as relações exteriores, as relações sociais, também traz para nós outros essas relações que nos conformam psicologicamente. E vai continuar estabelecendo para nós outros a harmonia na convivência consigo mesmo. Como é que nós podemos estar em harmonia consigo mesmo? Nas relações com os outros, com as dificuldades, com os limites dos outros, com aqueles que são oportunidades de desenvolver paciência, compreensão, perdão. Quem estiver sem nenhum pecado, sem nenhum erro, atire a primeira pedra. Quantas vezes é necessário na vida pararmos e relembrar o Evangelho de Jesus neste conforto psicológico ao lidar com o outro? Quem tiver sem nenhum erro, que atire a primeira pedra. E quantos de nós seríamos capazes, de fato, de atirar alguma pedra se nós, com a sã consciência, conseguirmos observar que somos criaturas viajantes do tempo e que, portanto, como filho pródigo, Deus está continuadamente nos perdoando, nos dando oportunidade de recomeçar a trajetória. O espírito André Luiz, na obra Evolução em Dois Mundos, traz interessante reflexão para nossa meditação na tarde de hoje. Com Jesus, diz André Luiz, como sistema educativo, a religião alcança eminências
inimaginável. Não são nem templos de pedras e nem rituais, nem hierarquias efêmeras, nem um avanço ao poder humano. O mestre, diz André Luiz, desaferrolha as arcas do conhecimento enobrecido e distribui os tesouros. Aí está a segunda revelação. Aqueles conhecimentos que estavam na posse dos iniciados, daqueles que eram as lideranças religiosas, ou dos chamados doutores da lei, eles sabiam tudo aquilo que Jesus ensinava. Mas aquilo não estava nem na prática para eles mesmos e nem era facilitado ao povo esse aprendizado. Jesus, portanto, vem conviver com as pessoas simples e humildes e vem desaforrear as arcas do conhecimento, abrir todo o conhecimento que existia para que todos pudessem aprender. Daí porque nós meditamos Jesus sendo governador planetário. E aí Jesus, então, se estabelece como sou caminho, verdade e vida. Quem quiser ir ao Pai nesse planeta, obrigatoriamente terá que marchar à sombra dos ensinamentos ou à luz dos ensinamentos do Mestre, aprendendo sobre tudo e vivenciando o amor através da gratidão a Deus. O amor às criaturas de Deus, que são aqueles que são colocados em nossa vida para testar, para nos aperfeiçoar, para nos ajudar a ser criaturas melhores. Então, necessitando falar de mais coisas, mas que estavam ainda na limitação cultural, na limitação psicológica daquele momento, até mesmo na limitação científica, na limitação política das relações, que eram muito tensas entre os judeus e os romanos, Jesus vai relatar no capítulo 5 de Mateus, versículos 17 e 18. Não penseis que eu vim destruir a lei ou os profetas. Não. Não vim destruir, mas cumpri-los. Porquanto em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão sem que tudo que se acha na lei esteja perfeitamente cumprido. E nesse sentido, ele vai dizer ainda que se nós amamos o seu ensinamento, se nós amamos a mensagem do Cristo, o Cristo nos enviaria um outro Espírito Consolador que ficaria conosco. E esse Espírito Consolador, de fato, foi apresentado a nós em meados do século XIX por cerca de 1857, quando Allan Kardec, o grande emissário de Jesus, foi enviado à Terra para que pudesse nos ajudar a continuar compreendendo a mensagem do Cristo. Quem foi o Cristo na segunda revelação? Kardec perguntou aos Espíritos, na questão 625 de um livro dos Espíritos, qual é o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? E os Espíritos apenas responderam, foi Jesus. Allan Kardec faz o comentário na sequência, quando ele diz, Jesus foi o ser mais perfeito, o Espírito mais perfeito que passou pela Terra. Está apresentada na questão 625 do Livro dos Espíritos. Por isso mesmo fica muito mais compreensível quando João 14,6 relatou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por meio de mim. E Jesus, então, ainda sintonizado com as propostas de ordem superior e da condução do planeta Terra, relatou, portanto, em João, no capítulo 14, versículos 15 a 17, essa promessa que vai se cumprir exatamente na terceira revelação. Terceira revelação significa que, a partir de agora, um novo momento na história da humanidade vai se iniciar. Novas informações vão chegar. Não apenas com Allan Kardec, porque outros emissários também ajudaram, contribuíram a esse grande missionário do Senhor a executar a tarefa de trazer para a humanidade, como exemplo dos espíritos que se manifestaram por toda a parte no planeta. Nós temos na França o codificador que ali residia como organizador da obra basilar. Nós temos também
grandes contribuições na América do Norte, na América Central, na América do Sul, como exemplo de mensagens que foram catalogadas por Allan Kardec, aqui do Brasil, enviados. Nós temos nos países orientais, nós temos na Oceania. O foco central da construção cultural ficou, de fato, na Europa. Os fenômenos de Heidsieck, por exemplo, de 1848, do ponto de vista historiográfico, é dali que parte a história do espiritismo moderno, conforme Arthur Conan Doyle, na obra A História do Espiritismo. Na obra O Céu e o Inferno, no capítulo 1, item 14, uma reflexão de Allan Kardec para a nossa meditação da tarde, falando da contribuição que o Espiritismo vai trazer e tem trazido para a humanidade. A contribuição que a doutrina traz para nós outros adeptos dessa doutrina que está cada dia mais revelando coisas novas para nós. Então, para nós espíritas, o espírita não deve se limitar apenas a crer, porque compreende. E compreende porque raciocina. Porque a revelação trazida no terceiro momento é de que a nossa fé ela deve ser raciocinada. A fé ela não pode ser imposta. Os fenômenos existem, as comunicações com os espíritos existem, e nós temos, por direito e por obrigação, dialogar com aqueles saberes, dialogar com os espíritos. Conforme o codificador apresentou, pelo caráter, o conteúdo da mensagem, nós podemos deduzir ou inferir se aquele conteúdo parte de espíritos bons, de espíritos sérios, ou de irmãos nossos que ainda estão no mesmo nível, quem sabe até um nível inferior a nós. O certo é que a vida futura é uma realidade que se desenrola incessantemente aos nossos olhos. E essa realidade nós tocamos. Nós não apenas percebemos apenas com a imaginação, com os olhos fechados, fazendo prece. Os espíritos, quando querem, eles se materializam para nós. Eles nos intuem. Na questão 459 do Livro dos Espíritos, Kardec foi perguntar se esse mundo nos influencia, se eles nos envolvem, os espíritos podem nos influenciar? E a resposta apresentada, revelada, nós podemos até aproveitar o tema, que foi revelado na questão 459, os espíritos nos influenciam muito mais do que nós podemos imaginar. Então, nós podemos ser envolvidos, podemos ser conduzidos, nós podemos ser levados a agir por influências com este mundo espiritual que, em acordo às vibrações, os pensamentos, as ideias, aquilo que nós gostamos ou aquilo que não gostamos, aquilo que acolhemos, esses que estão no plano espiritual sintonizam com a nossa forma de pensar e agir e podem nos levar a momentos ou vários momentos de felicidade, mas também podem nos levar a vários momentos de infelicidade, de dor e de sofrimento. Então, cada passo e cada modo não pode empolgá-lo ou ter guarido em sua alma. A vida corporal, tão limitada, amesquinha-se diante da vida espiritual, da verdadeira vida. Esta é uma outra reflexão oportuna, porque a revelação do Espiritismo nos ajuda a entender quem somos, de onde foi que nós viemos, afinal de contas, o que é que nós estamos fazendo aqui. E depois que encerrar a vida física, para onde é que nós vamos? Essas questões que são questões de caráter filosófico e que também são de caráter religiosos, a doutrina nos ajudou a partir das obras básicas da codificação. O primeiro livro, o Livro dos Espíritos, o segundo livro, o Livro dos Médiuns, o terceiro livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, o quarto livro é O Céu e o Inferno, o quinto livro é o livro A Gênese, e as demais obras, como a Revista Espírita. Allan Kardec, dialogando com os espíritos, ouviu dos próprios espíritos que estavam na dimensão do espírito. Quem somos? Somos espíritos reencarnados. Somos espíritos estando no corpo, vivendo uma nova experiência física. Nós somos espíritos que não... Nós somos espíritos que estamos no corpo físico.
O corpo, ele é temporário, ele é provisório, ele tem um limite. Nós podemos retornar e vamos retornar. E vamos para onde? Vamos retornar às moradas no mundo espiritual. E o mundo espiritual fica onde? Fica longe? Tem algum portal especial? Tem algum lugar específico onde a gente possa encontrar esse mundo espiritual? Não. O mundo espiritual está em toda parte. E aqueles de nós, quando deixarmos o corpo físico, estaremos, portanto, nesta dimensão que é chamada dimensão dos espíritos. Como é que a gente sabe disso? Muitos são os espíritos que têm falado conosco, que têm aparecido para nós, que têm sido percebidos por aqueles que são dotados desta faculdade, desta sensibilidade que nós chamamos sensibilidade mediúnica, que é uma faculdade física, mas que é um patrimônio do espírito. Então, relembrando Jesus, quem tiver olhos de ver, veja. A maioria de nós não vê, poucos veem. Quem tiver ouvidos para ouvir, ouça. Poucos de nós ouvem, mas muitos ainda não conseguem ouvir. Mas todos nós conseguimos ser influenciados pelos espíritos. E essa diferença, portanto, vai ser: o que fazemos na vida ecoa para a eternidade. Qualquer ato nosso, qualquer ação, qualquer pensamento desperta, vibra na sintonia com aqueles que estão ao nosso redor. Então, quando perdemos, quando deixarmos, quando concluirmos a tarefa no plano físico, nós vamos retornar exatamente para as muitas moradas na casa de meu Pai, moradas materiais e moradas espirituais, em conformidade com o nível espiritual das criaturas. Portanto, os emissários do Senhor têm falado através dos médios, que são a ponte, que são os intermediários, aqueles que nos permitem dialogar entre os que estão no plano espiritual e os que estão no plano físico. Por que todos nós não conseguimos falar, ver, ouvir os espíritos? Porque para isso falta exatamente a faculdade, que é uma faculdade que permite à criatura fazer esses registros. E esses registros, eles ocorrem das mais variadas formas. Não existe um único meio de se falar com os espíritos. Uns veem, outros ouvem, outros escrevem com a sua vontade, ou às vezes, inicialmente, sem a sua própria vontade. Outros fornecem aos espíritos energias, fluidos, matéria para a manifestação dos espíritos. A existência e natureza do mundo espiritual e as relações com este mundo material foi revelado por Allan Kardec nas obras básicas da codificação. Os espíritos, perguntou Allan Kardec aos desencarnados, eles são bons ou eles são maus? Eles foram feitos bons ou eles foram feitos maus? Qual é a condição dos espíritos? Os espíritos não foram feitos na revelação anjos, não foram feitos também demônios. Os espíritos foram feitos simples e ignorantes no princípio. E a partir do livre-arbítrio, da vontade, eles próprios passarão a fazer escolhas. E, consequentemente, porque fazem escolhas, são responsáveis por aquilo que escolheram. São os próprios espíritos que se melhoram. E melhorando esses espíritos que somos nós, encarnados e desencarnados, vamos passando de uma ordem inferior para uma ordem mais elevada na questão 114 do Livro dos Espíritos. Então, o Espiritismo vem nos mostrar que a vida é criada por Deus das formas mais inimagináveis possíveis. Conforme a expressão, nós estamos viajando do átomo ao arcanjo, passando de uma etapa para outra da vida, até alcançarmos a evolução no sentido de sermos espíritos superiores, espíritos angelicais. E essa conquista, ela será feita, e ela é feita através dos milênios na imensidão do tempo. Importante registrar no capítulo 2 da Gênesis, item 19, quantos atributos de Deus, revelado por Jesus, quando sempre se referia a Deus como Pai, e reafirmado pelos Espíritos, quando Kardec vai perguntar aos Espíritos que é Deus. Deus
é a causa. Isso é uma revelação. Deus é a causa primeira de todas as coisas. É a inteligência única, primeira. Nada existe no mundo que não seja obra de Deus. O que não é obra do homem, logo, é obra de Deus. Pelo autor, pela obra se conhece o autor. Aquilo que não é obra do homem, logo, vai ser obra de Deus. E Deus, daquilo que nós possamos imaginar, em tudo, infinitamente, Deus é inteligência. Deus é soberano. Deus é bom. Deus é imutável. Deus é onipotente. Deus é justo. E Deus é amoroso. Deus não tem nenhuma reação que possa contrariar a sua perfeição, nenhum sentimento inferior. Deus é bom. Deus é justo. Conforme o apóstolo João disse, Deus é amor. E segundo os Espíritos, nesse instante, até as pedras se movimentaram. Então, a nossa fala dessa tarde é para exatamente reforçar da importância das 3 revelações trazidas por esses grandes emissários do Senhor. No caso de Moisés, conforme foi apresentado pelo Espírito Emmanuel, a lei mosaica foi a precursora direta do Evangelho de Jesus, traduzido na própria obra, cujo título também é Emmanuel. Na mensagem de Moisés já estava ali o germe do Evangelho. Os 10 mandamentos é exatamente uma abertura que Jesus vai encontrar nas próprias leis mosaicas para reafirmar a necessidade de amar o próximo da mesma forma que deseja ser amado. Na segunda revelação, que é a revelação da expressão amorosa do Cristo em nosso meio, marcando a história da humanidade. A partir daí, nós temos um novo caminho. Estamos ensaiando a sociedade que vai sair de provas e expiações para a sociedade de regeneração, onde a característica é a vivência plena do Evangelho de Jesus. E na doutrina espírita, nós vamos encontrar a prova incontestável da imortalidade nossa enquanto criaturas que estamos temporariamente no corpo físico. A literatura, a arte, o cinema têm dado grandes contribuições acerca desta realidade transcendente que é a nossa natureza espiritual, fazendo referência aos filmes últimos espíritas, como os filmes de Chico Xavier, As Mães de Chico, o Livro dos Espíritos, o filme de Bezerra de Menezes, o Diário de um Expositor. Nós vamos encontrar na literatura estrangeira, americana ou inglesa, O Sexto Sentido, Os Outros. Vamos encontrar agora, saiu por último agora, a obra de Divaldo Franco, relatando desta relação que vem exatamente nos propiciar ser criaturas melhores. A doutrina consoladora da sobrevivência e da comunicação entre os habitantes da Terra e da relação com o plano espiritual. A compreensão da vida futura. À medida que nós vamos entendendo essa dinâmica, esta realidade, nós vamos sendo chamados e convencidos de que temos que ser criaturas melhores. Há uma mensagem do livro A Opinião Espírita, para concluir a nossa exposição dessa tarde. Jesus é o mestre, Kardec é o professor. Jesus é combatido desde a primeira hora do Evangelho pelos que se acomodam na sombra. Kardec é impugnado desde o primeiro dia do Espiritismo pelos que fogem da luz. Jesus convida o amor. Kardec convida a caridade. Jesus consola a multidão e Allan Kardec esclarece o povo. Jesus acorda o sentimento e Kardec desperta a razão. Jesus propõe, Kardec expõe. Jesus revela, Kardec descortina. Jesus lança as bases do cristianismo entre os fenômenos mediúnicos. Kardec recebe os princípios da doutrina espírita através da mediunidade. Jesus afirma que é preciso nascer de novo. Kardec explica a reencarnação. Jesus e Kardec, portanto, estão perfeitamente conjugados pela sabedoria divina. Jesus é a porta, Kardec é a chave. E, portanto, nesta tarde,
agradecendo aí aos nossos irmãos confrades da Sociedade Espírita Allan Kardec de Guanambi, aos nossos irmãos cuidadores do albergue Nosso Lar. Nós, então, agradecemos a nossa irmã Lindbergh pelo esse carinho, por essa atenção, e damos a nossa participação por hora concluída. Muita paz a todos, Jesus abençoe, ilumine, Jesus esteja nos lares de todos os nossos irmãos, os nossos confrades da cidade de Guanambi, saúde e paz. E aos internautas que participaram conosco, nossas vibrações de muito amor, de muito carinho, e muito obrigado pela atenção e paciência de nos ouvir nesse instante. Com você, senhora Lindenberg Macedo. A gente que agradece, viu, Cláudio? A gente que agradece aí a oportunidade de ouvir você, palestra assim maravilhosa, certo? E futuramente, mais uma vez, será convidado, pode ter certeza disso. Estamos à disposição. Muito obrigado pelo seu carinho. Então, a gente agradece a oportunidade de lhe ouvir e ainda lhe perturbando, eu queria pedir a você que encerrasse com a prece final. Muito bem. Então, vamos, nesse instante, manter o nosso pensamento elevado, focado em Jesus, que é coordenador do planeta, é governador planetário, que nesses instantes de crise coletiva, de crise individual, esta pandemia, essa enfermidade que é de caráter físico, mas também de caráter moral, é de caráter cultural, é de caráter político e certamente também é de caráter religioso, sendo um convite para que permaneçamos em oração, sendo solidários cada vez mais uns com os outros, respeitosos às orientações das autoridades sanitárias, mas, sobretudo, pensando em Jesus, que é médico das almas, para que ele possa derramar nesse instante sobre os nossos lares, sobre os nossos familiares, sobre os nossos confrades queridos de Guanambi, da família de nossa irmã Lindenberg, esse trabalho carinhoso de divulgar o evangelho por todos os meios, possa defender, possa proteger, possa envolver os lares dos nossos irmãos internautas, envolver todos aqueles profissionais no Brasil e no mundo que estão no enfrentamento da luta em favor daqueles que foram atingidos. Aos nossos guias espirituais enviados de Jesus. Senhor Jesus, nós vos rogamos com humildade, derrame sobre nós a vossa misericordiosa proteção. Derrame sobre os governantes de todos os municípios do estado da Bahia, do nosso país, de todos os mundos, sabedoria, para que eles possam ser instrumentos ativos do bem, sempre com bem, para o bem e no bem. Que Deus seja louvado e muita paz a todos, e muito obrigado pelo carinho e pela atenção. Que assim seja. Que assim seja. E mais uma vez a gente agradece, a oportunidade de ouvi-lo, agradecemos a todos que acompanharam e próximo domingo nós estaremos aqui como palestrante a nossa companheira aqui de Guanambi, Norma, ela faz parte do Centro Espírita Irmã Sheila, será a nossa convidada aqui de honra. Cláudio, mais uma vez, muito obrigada, até a próxima, beijo no coração e até lá. Carinhosa Irmã Macedo. Muita paz. Até a próxima. Muita paz. Tchau. Obrigado, irmã. Muita paz.